Oh, Ellison, muito obrigada. Eu estava falando aqui para mim mesma, né? Gente, desculpa, eu esqueci de liberar aqui o microfone. Eu estava dizendo que comecei aqui a gravação e que a gente vai começar a aula mesmo estando apenas 28 pessoas, né? Eu até abri aqui o Unileão Digital para ver quantas pessoas tem na turma, e somos 60, viu, minha gente? 60. E só estão aqui 28. Cuidado, gente, é uma disciplina de 80 horas, é uma disciplina muito relevante, é uma disciplina muito cobrada, né? Não vamos deixar assim para depois e tal. Eu sei que são muitos os afazeres e desafios, mas vamos fazer o possível, né, para estarmos presentes nos encontros síncronos. Eu digo isso, gente, porque quando a gente está no momento presencial, lá na Unileão, a gente se encontra 2 noites, né, numa disciplina de 80 horas. Então, a gente tem 1h30 para uma disciplina, né, em um dia para a disciplina, num dia da semana, outro dia da semana, mais 1h30. Então, são 3 horas, né, pouco mais de 3 horas que a gente fica junto, né, em sala de aula. Tem aquela coisa de fazer frequência, então todo mundo está ali. E quando a gente está nessa coisa remota, né, nessa modalidade remota, aí a gente só se encontra uma vez na semana, né, assim, mesmo que virtualmente. Então, fica muito curtinho o espaço para a gente conversar, né? Então, tenta fazer o esforço para estar na terça-feira, tá bom? Porque é o único dia da semana que a gente vai se encontrar, levando em consideração que segunda e sexta, né, os encontros são assíncronos. Falando em encontro assíncrono, e Simária, eu entendo demais, né? Nossa Senhora, esse negócio de ensino remoto, trabalho home office, está deixando todo mundo, acho que até com mais carga de trabalho e de estudo do que a gente tinha em tempos normais. Mas é só, assim, realmente para quem sabe que poderia dar uma dedicada melhor, sabe que dá para fazer um esforcinho e tá dentro desses momentos síncronos, tá certo? O recado é especificamente para essas pessoas que, de repente, ainda não decoraram o horário, enfim, para que a gente possa estar junto aqui nesse horário da terça, porque, afinal de contas, é o único que a gente tem para se encontrar e tirar dúvida e conversar de um jeito mais aberto. Vocês conseguiram assistir, gente, das 32 pessoas que estão aqui, vocês conseguiram assistir ao momento assíncrono de ontem? Eu deixei disponível, gente, para vocês uma videoaula, né, curtinha. Eu acho que no momento assíncrono, gente, não faz sentido. Pelo menos pode até ser que aconteça isso comigo, porque às vezes a gente começa a falar aqui, tá gravando, e depois quando a gente vai ver o vídeo, ficou com 1 hora, mas a gente não sabe nem como, né? Porque parece que foi mais rápido. Mas eu tento fazer o esforço de deixar vídeos curtos, de 20, 30 minutos no máximo, porque eu acho que quando a gente senta para assistir a aula assíncrona, que vê que o vídeo tem 1h30, 2 horas, a gente já desanima, já dá vontade de nem abrir, né? De tanto tempo ali que vai levar. Então, eu tento fazer os vídeos com bastante informação, mas essa informação de um jeito dinâmico, de um jeito mais rápido, até porque eu sei que todos nós estamos bastante atarefados. E toda vez que a gente tem um momento assíncrono, eu gosto que vocês possam fazer as duas coisas, assistir a aula e ler o texto. E aí, se for 1 hora só de vídeo, né, que tempo que vai sobrar para você fazer a leitura do texto? Então, eu vou fazer esse esforço, tá certo? De deixar sempre vídeos curtos, no máximo 30 minutos, nesses momentos assíncronos, e eu espero que isso fique de incentivo para vocês se animarem a, não, é só 30 minutinhos, é só meia hora, passa rápido, eu vou assistir logo isso para me livrar. Então, eu deixei ontem de 20 minutos, eu deixei um vídeo ontem de 20 minutos sobre a conceituação do meio ambiente. Eu tô vendo que tá rolando muita coisa aqui no chat, eu vou dar uma lida para ver se tem alguma pergunta, tá? Só um minutinho aqui, deixa eu ver o que o pessoal tá dizendo. Vai dar certo, professora, vai, com certeza, Finício. É só um lembrete para que a gente, né, se mantenha aí no ritmo o semestre todo. Algumas pessoas dizendo que assistiram, que coisa boa, outros não.
Gente, quem não conseguiu assistir, por favor, assista ao longo dessa semana, porque sexta-feira vocês já vão ter uma nova videoaula, né, sobre princípios do direito ambiental, que é um conteúdo que a gente vai começar nessa aula de hoje. Então, quanto mais vídeo a gente vai perdendo, né, vai ficando para trás, mais coisa acumulada para estudar depois. Então, não compensa. Tenta manter aí. Eu dei uma olhadinha, gente, eu vi que só 18 pessoas tinham assistido. De uma turma de 60, não tá muito bom, não. Vamos melhorar aí meu Ibope, né? Pelo amor de Deus, é muita humilhação. Achei que era um documentário. Gente, esse comentário que eu vou fazer agora vale para o Francisco Finício e para todo mundo da turma. Pessoal, não se deixem ficar perdidos. Não se deixem levar pelo achismo. Eu achei que na aula de ontem era um vídeo. Eu achei que na aula de amanhã era um texto. Você não precisa achar nada. Tá tudo por escrito, tá tudo programado no teu cronograma de disciplina, né? Então, é só você abrir o cronograma de disciplina e na data da aula, acho que eu vou até fazer isso agora, porque eu acho que vale a pena, ainda estamos no início do semestre, né? Dá uma olhada aqui. Eu estou dentro, vocês estão visualizando, gente, a minha página aqui de Direito Ambiental? Me diz aí no microfone, porque quando eu estou projetando, não consigo ler o chat. Vocês estão visualizando aqui a página da disciplina? Sim. Pronto. Sim. Vamos aqui, cronograma da disciplina. Está na nossa aula 1. No cronograma, gente, você sabe tudo o que vai acontecer no semestre inteiro, até o dia 7 de julho, tá tudo aqui. Então, tipo, ontem, que foi dia 8 de março, né, parabéns, meninas, continuemos na luta, continuemos fortes, né, mulheres determinadas aí nos nossos objetivos. Você tem aqui, o que era para fazer no dia 8 de março? Assistir, né, o vídeo, ler o capítulo tal, ver, então tá tudo aqui por escrito, gente. Aproveito para reforçar que na sexta-feira eu deixei uma atividade para vocês, 5 de março, era para ter feito o quê? Assistir o documentário Home e fazer uma resenha crítica de 2 laudas, isso vai valer meio ponto na parcial 1 da disciplina. Eu não lembro quando foi, mas alguém me mandou mensagem para perguntar, professora, é para enviar quando? Professora, é para enviar por onde? Gente, todas essas respostas estão aqui no cronograma da disciplina. Vamos aqui, vamos descer, vamos olhar aqui no dia 12 de abril, que é que tem para nós? Dia 5 de abril, melhor dizendo, tá aqui. A avaliação parcial 1 da disciplina. O que é a parcial 1? São todas essas tarefinhas que a gente vai ficar fazendo. A primeira tarefa foi essa do dia 5. Assistir o documentário Home e fazer a resenha. Francisca, eu já fiz a resenha, mulher. Era para mandar só no dia 5. Coisa boa, né? Essa você já está livre. Então, o ideal é isso mesmo, que vocês vão fazendo aula a aula e no dia 5 de abril, o único trabalho que você tenha na vida é de anexar esses trabalhos no e-mail e me mandar. O meu e-mail já está aqui, financilda@leonsampaio.edu.br. Vocês vão pegar esses 5 trabalhos que estão previstos aqui nessas datas, né, das aulas, e aí vocês me enviam e isso vai ser a nossa nota de parcial 1. Então, gente, fiquem atentos, né, por favor, aí as atividades do cronograma. Não é para ser chata, não é para ser, enfim, né, para pegar no pé de ninguém, mas é para facilitar a nossa vida, né, para que, eu não sabia, qual é o prazo, consulta o cronograma, que tá tudo lá explicadinho até o final do semestre. Pronto, a data do envio do documentário é essa que a gente viu agora. Depois do documentário é uma das cadeiras preferidas. Coisa boa, Robson, que ótimo. Eu sempre brinco dizendo que a gente trata aqui na disciplina o semestre inteiro de assuntos muito tristes, né? De assuntos muito preocupantes, porque se boa parte do que os doutrinadores ambientalistas nos dizem que irá acontecer com o planeta de fato acontecer, a nossa espécie de fato está em risco. Então,
era para nos gerar ansiedade, preocupação e um certo até desânimo. Mas é interessante como gera o contrário, né? A gente se apaixona, a gente gosta, porque faz parte do nosso dia a dia, desperta na gente uma ideia de responsabilidade maior, né? Pelo cuidado com o outro, pelo cuidado com o planeta. É uma disciplina que eu sei que eu sou suspeita, né, para falar, já que eu a estou ministrando, mas também é uma das minhas preferidas. Tem disciplina que eu ministro na casa que eu não gosto tanto, obviamente não vou dizer quais, mas não é o caso de direito ambiental. Eu gasto muito tempo nas leituras. Pois é, Aleph, uma outra preocupação minha foi essa, porque eu não sei vocês, né, mas a gente acaba medindo a régua dos outros pela nossa, e eu tô com muita dificuldade de concentração, assim, nesse negócio de ficar trancado em casa, eu venho me resguardando ao máximo que posso, e acabo com tanta coisa para fazer, é tanta atividade, eu estou com muita dificuldade de concentração. Então, eu estou valorizando mais as leituras de materiais mais sintéticos, materiais mais objetivos, do que aquelas leituras mais densas, né, mais complexas. Então, eu priorizei esse tipo de leitura para vocês também. Eu coloquei capítulos de livros aqui da disciplina de Direito Ambiental, que eles são curtinhos. O capítulo que eu deixei ontem mesmo, por exemplo, eu acho que ele tinha tipo umas 5 laudas só. Então, é bem tranquilo, né? Para que a gente consiga, de fato, ver o vídeo e ler o material em 50 minutos. A informação que o Comitê Pedagógico nos passou é que nos momentos assíncronos, a gente não gaste mais do que 50 minutos. Então, eu acho que é razoável fazer a leitura e ver o vídeo nos 50 minutos. Desperta esse desejo, né, de correr atrás do prejuízo, é verdade. A senhora vai explicar essa atividade nova? Vou sim, Thalita, eu vou explicar desde hoje, mas mais para o final da aula, que a audiência vai aumentando. Eu comecei com 32, já tem 37. Então, mais para o final da aula, quando a gente já estiver assim se despedindo, eu vou comentar a atividade dessa sexta-feira, mas vocês também não se preocupem que no vídeo da aula de sexta, o encontro é assíncrono, né? O vídeo vai ficar gravado. E aí, na gravação também, eu deixo novamente uma explicação, tá bom? No final da aula, a gente conversa sobre isso, para que mais gente possa ver ao vivo e, de repente, já fazer pergunta. O Robson, eu já vi que gostou do documentário, do Home. E o restante? Alguém mais teve a oportunidade de assistir? Foi Robson que disse que assistiu? Acho que foi. Minha memória só não está pior por falta de espaço. Foi Robson, sim. Legal, né? Eu também acho interessante. Eu achei, no começo, como eu disse para vocês, aqueles 20 primeiros minutos, né, que fica aquele negócio, parece a descrição da criação do mundo, eu acho meio enfadonho, mas depois, quando a gente vai observando, né, aquelas questões todas de como a crise ambiental vai se agravando com o passar do tempo, eu acho que vai ficando bem instigante. Então, fico feliz aí, né? Se alguém curtir bastante. É isso, Bruno, né? Boa. E a gente tem que lembrar que ele não é tão atual assim, né? Se não me engano, ele é de 2014 ou é de 2015, já é antigo, né? Assim, tem mais de 5 anos. Então, certamente, 2014, boa, Bruno. 6 anos, né? Então, certamente a gente tem aí uma provável piora, né? Naqueles dados, naqueles problemas todos. Embora que na mesma medida em que a crise ambiental vem se tornando cada vez mais evidente, existe também um esforço para o desenvolvimento de políticas públicas para tentar conter esses problemas, não só no Brasil, mas em outros países. Então, é um negócio meio, né, assim, que difícil de aferir. Só um outro trabalho científico, né, com busca de dados, poderia nos dar aí uma certeza se estamos avançando ou retroagindo. Exatamente, Andrew, exatamente. Não conseguiu ver ainda? Pronto. Gente, é muita coisa para a gente dar conta. Nós também, professores, né? Ninguém tem pena da gente também, não. É cobrança em cima de cobrança, é muita coisa. Mas a gente vai dar conta, a gente vai superar isso, né? Sempre que eu quero me agoniar, eu lembro. Só em eu não estar ocupando um desses leitos de UTI, eu já estou muito satisfeita. A senhora dispõe desses artigos mais atuais? Sim, Bruno.
ótima pergunta. Algumas indicações de leitura, né, que vão ficar disponíveis aula a aula, vocês estão vendo que cada aula tem uma indicação de leitura. Hoje, por exemplo, tem a indicação de um capítulo do livro, né, de Direito Ambiental, do Renato Faria. Se não me engano, hoje eu indiquei ele. E aí vão ter aulas, Bruno, em que são artigos científicos, e aí esses artigos são atuais, né, são dos últimos 2 anos, do ano passado, viu? E aí vai ter esses dados mais contemporâneos. Beleza, gente? Tranquilão? Vamos começar a nossa conversa de hoje? Só um aviso aos navegantes, que eu já ia me esquecer. Gente, eu nem lembro se foi aqui dessa turma ou se foi de outra, mas alguém acabou já me enviando a resenha. Acho que foi dessa turma, não, acho que foi de outra, mas enfim. Alguém já me mandou uma resenha, né, de uma atividade que eu passei semelhante a essa. Eu sempre gosto de trabalhar com essa coisa do cinema, da arte, eu adoro. Eu acho que quando a gente vê um filme, um documentário sobre as coisas que a gente está lendo, está estudando, parece que fixa de um jeito melhor, assim, no nosso imaginário. Então, eu sempre trabalho com isso nas minhas disciplinas. E aí, eu acabo não lembrando qual foi a turma. Mas alguém já me mandou a resenha. Eu até pedi para a pessoa reenviar, né, no dia correto que está lá no cronograma. E, minha gente, pelo amor de Deus, nós já estamos no 5º semestre, né? São acadêmicos de direito. A gente não pode mandar um trabalho acadêmico, independentemente de valer nota ou não. É uma questão de zelo, né, com a nossa produção. Sem parágrafo, sem formatação, sem pontuação, né? Então, eu vou pedir para vocês, desde já, esse cuidado básico, né? Eu não estou aqui falando de regra da ABNT, eu não estou falando de escrita científica, técnica, nada disso. Eu estou pedindo só o básico, né? Que é a atenção aí às normas da estrutura de uma redação dissertativa. Então, não me manda o texto todo justificado, não tem parágrafo, né? Não me manda o texto sem um ponto final, sem uma vírgula. Então, isso às vezes acontece. Eu acho que é fruto dessa pressa, né, dessa preocupação em cumprir esse monte de trabalho que tem para fazer, mas o ditado popular vale, né, nessas situações. A pressa é inimiga da perfeição. Então, como acadêmicos, a gente tem que ter zelo aí pela nossa escrita. Então, nessas atividades que vocês vão me entregar, né, no dia 5 de abril, nem lembro mais se é dia 5, mas enfim, tá lá no cronograma, vocês veem depois, como nota de parcial 1, tenham esse cuidado, tá certo? De passar depois, digitar. Eu não gosto de passar manuscrito, eu gosto de receber digitadinho mesmo no e-mail. E você observar, os parágrafos, a pontuação, se o texto tem coesão, coerência, porque isso vai ser levado em consideração aí na correção, tá certo? Documentário impactante, já vi muitos documentários, mas esse foi um dos melhores, voltou meu olhar para esse assunto de uma maneira que eu não tinha visto antes. Ou coisa boa, Robson, né? Esse é o primeiro de alguns que a gente vai ver. Confesso para você que esse não é meu preferido, eu gosto muito do Cowspiracy, ele me impactou bastante a primeira vez que eu vi, e eu indiquei para vocês também. Tem Lixo Extraordinário, que eu também acho legal, enfim. O documentário sobre a elaboração do atual Código Florestal, Lei das Águas, é muito bom, acho que vocês vão gostar também. Então, tem muita coisa ainda para a gente assistir ao longo do semestre, e espero que vá agradando. Mas tenham esse cuidado, tá bom? No momento de fazer as resenhas, no momento de escrever o negócio, de digitar, né? Enfim, faz direitinho, faz na calma para ficar bem feito. Gente, eu vou projetar aqui para vocês os nossos slides de hoje. Como eu percebi que muita gente não conseguiu assistir a aula de ontem, eu vou retomar alguns conceitos para que ninguém fique voando, né? Não vi a aula ontem, não tenho como entender o conteúdo de hoje. Então, para nivelar, para todo mundo se situar no babado, eu vou retomar alguns daqueles conceitos que a gente falou ontem, porém, isso não significa que você não precisa assistir a aula. Vá lá, né, depois, quem ainda não viu, para poder conseguir acompanhar direitinho. Vocês estão vendo os slides? Responde aí, por gentileza, no microfone, porque quando está projetando eu não consigo ler. Sim, estamos vendo. Pronto, obrigada.
Gente, muito bem. Na semana passada, a gente introduziu, né, de forma assim muito inicial, muito preambular, né, a ideia de que o que é o direito ambiental, para que é que ele serve e tudo mais. E aí, durante essa semana, a gente tem por missão de aprendizado, tipo, quando chegar sexta-feira, 10 horas da noite, ou quando chegar o final de semana, eu queria que você parasse e se perguntasse assim, sobre direito ambiental, porque cada semana no nosso cronograma, ela cumpre um objetivo de aprendizagem. Ao final dessa semana, você precisa ter aprendido duas coisas. O conceito de meio ambiente, como que a legislação atual, como que o direito, ele vem tratando a conceituação de meio ambiente, essa é uma primeira coisa que você vai precisar ter aprendido. E uma segunda coisa é, quais são os princípios de maior destaque dentro do direito ambiental. Então, ao final de cada semana, a gente vai tentar, né, garantir que chegamos a esses objetivos de aprendizagem. Então, chegou sexta-feira, 10 da noite, eu quero que dentro do seu cérebro esteja muito clara como que é feita a conceituação do meio ambiente no direito ambiental e quais são os princípios de maior destaque no direito ambiental. Você aprendeu isso essa semana, batemos a meta de aprendizado. E aí, por isso que na aula de ontem, de forma muito rápida, a gente fez algumas considerações sobre esse conceito. Como eu costumo dizer, né, para vocês, para os próximos alunos, para os que já foram meus alunos, a ideia de meio ambiente, ela está no imaginário da população brasileira, de uma forma geral, é muito simplória, muito superficial, né, muito leiga. Quando se fala em meio ambiente, as pessoas normalmente remetem apenas ao meio ambiente natural. Mas nós, que estudamos o direito ambiental, nós temos por missão compreender que esse conceito de meio ambiente, ele vai muito além dessa perspectiva naturalista. Então, eu gostaria aqui de trazer para vocês 3 conceitos de meio ambiente, que são os conceitos que são mais cobrados quando se trata, por exemplo, de prova de concurso público. Quando a gente for dando aqui, quando a gente for avançando em cada aula, eu faço questão de colocar para vocês o que é mais cobrado, né? Inclusive a escolha pelos conteúdos, que faz parte aqui do nosso plano de ensino, né? Do nosso cronograma de disciplina, é uma escolha estratégica. Ficou muito conteúdo de fora, né? E também ficou muito conteúdo aqui dentro. Então, por que alguns vão ser ministrados e outros não? Certo? Óbvio que numa disciplina de 80 horas a gente é incapaz, é humanamente impossível de nós estudarmos tudo a respeito de direito ambiental, né? Se alguém quer tentar ter um aprofundamento maior, vai precisar fazer uma pós-graduação nessa área, lato sensu. E ainda não vai ser suficiente. A pessoa vai ter que fazer depois uma pós-graduação stricto sensu, um mestrado, um doutorado. E ainda não vai ser suficiente, porque é um assunto extremamente denso. Mas na medida em que a gente vai avançando, né, em novos níveis de ensino, obviamente a gente vai ganhando mais aprofundamento. Então, no caso da escolha que eu e o professor William II, né, fizemos para compor aqui o cronograma de disciplina, levando em consideração 3 coisas, 3 fatores fundamentais. Primeiro, são conteúdos que contribuem para a nossa formação humana, nossa formação ética, nossa formação enquanto cidadãos. Segundo, são conteúdos cobrados na prova da OAB. Terceiro, são conteúdos muito cobrados em concursos públicos. Então, esse conteúdo de hoje, sobre conceito de meio ambiente, na sexta-feira eu vou deixar umas questões para vocês, né? Não é valendo ponto, não é nada disso. É só algumas questões que eu vou comentar para vocês no vídeo da aula, para que vocês percebam como que isso costuma ser cobrado nas provas de concurso. Então, esse conteúdo aqui do conceito de meio ambiente, ele normalmente não cai na OAB, por exemplo. A OAB tem uma predominância maior de questões sobre direito ambiental constitucional, sobre competência dos entes administrativos para legislar sobre meio ambiente, sobre princípios do direito ambiental. Essa parte aqui de história da evolução da proteção ambiental, conceito de meio ambiente, paradigmas ambientalistas, não costuma ser cobrado. Porém, é bastante cobrado em concurso, especialmente aqueles concursos mais top, né? Delegado, magistratura, Ministério Público.
Então, vamos aqui, que é um negócio importante para além da tua formação, mas também para quem tem essa perspectiva aí, né, do ingresso nessas carreiras. Nós podemos, portanto, conceituar meio ambiente no Brasil, de acordo com a doutrina do direito ambiental, levando em consideração 3 conceitos. Por isso que você vai ter que ficar bem atento ao enunciado da questãozinha lá do concurso. Porque ele vai te dizer se ele está querendo a posição do STF, ele vai te dizer se ele está querendo a posição da resolução do CONAMA, ou ele vai te dizer se ele está querendo a definição presente na Política Nacional do Meio Ambiente. Então, é tipo assim, de acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente, assinale a alternativa correta quanto ao conceito de meio ambiente. De acordo com a posição do Supremo Tribunal Federal, assinale a alternativa. E aí essas respostas irão mudar. Portanto, de forma muito básica, nós precisamos conhecer esses 3 conceitos, porque nós não sabemos qual deles, né, quais deles que vão nos ser cobrados. Então, a gente vai começar pelo mais básico, pelo mais elementar, pelo primeiro de todos. Atenção, pessoal. Até o ano de 1981, início dos anos 80, né, 30 e tantos anos atrás, a gente não tinha ainda um conceito de meio ambiente na nossa legislação. Quem vai inaugurar essa definição para a gente, essa conceituação para a gente, é a Política Nacional do Meio Ambiente. Então, essa primeira definição aqui, que está no artigo 3º, inciso 1, da Lei 6.938, né, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, ela é uma definição clássica sobre meio ambiente. Por que ela é uma definição clássica sobre meio ambiente? Porque ela é a primeira definição que nós vamos ter numa norma jurídica no Brasil. Beleza. E qual é a conceituação que essa lei vai nos trazer? Que meio ambiente é o conjunto de condições, ou seja, o tempo, o clima, né? É o conjunto de leis, as leis da natureza, né? Da ordem física, a lei da gravidade, influências, ou seja, as relações entre os sujeitos, humanos e não humanos, e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, esse é o conceito clássico de meio ambiente, que é um conceito profundamente biocêntrico, como a gente conversou na aula da semana passada, porque o biocentrismo coloca a vida no centro de todas as coisas. E aqui, em nenhum momento, nós falamos sobre a vida humana. Nós estamos dizendo que o meio ambiente compreende, né, esse conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, eu estou falando de vida humana e de vida não humana. Esse é um conceito básico, elementar, extremamente cobrado, o mais conhecido por ter sido o pioneiro, que a gente não pode nunca sair da disciplina de direito ambiental sem conhecer, beleza? O segundo conceito, gente, ele é bem mais recente, ele é aqui dos anos 2000, é de 2002, né? Tem aproximadamente aí 18 anos a resolução 306 do CONAMA, né? Então, o que é meio ambiente para o CONAMA? É o conjunto de condições, de leis, de influências, de interação de ordem física, química, biológica, social, cultural e urbanística que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Francilda, é um conceito super parecido com o primeiro. Qual é a necessidade? O CONAMA fez isso aí só para poder inventar um negócio novo, né? Aquela velha falta do que fazer. É para poder a gente ter que decorar mais coisa. E aí não é isso, gente, tá bom? Não é essa a ideia do Conselho Nacional do Meio Ambiente. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, quando ele traz essa resolução 306 com essa outra definição de meio ambiente, ele está querendo demonstrar que o meio ambiente ele está para muito além do meio ambiente natural. Você vê que esse conceito aqui, ele já traz para nós uma outra perspectiva.
não é somente o conjunto de interações físicas, químicas, biológicas, né? Esse primeiro conceito que está na Política Nacional do Meio Ambiente, ele remete muito à perspectiva natural, ao que é da natureza. A Resolução 306 de 2002 do CONAMA, ela tem a preocupação de deixar em evidência que, para além dessas leis, dessas condições físicas, químicas, biológicas, o meio ambiente é também o social, é também o cultural, é também o artificial, ou seja, o urbanístico, né, o espaço da cidade, que abriga e rege a vida em todas as suas formas. Pergunto para vocês, vou até fechar aqui para poder olhar o chat. Quem quiser responder no microfone também fica à vontade. Qual é o ganho, né? Qual é a necessidade da gente ter ampliado esse conceito em 2002? Por que o CONAMA quis ampliar? A gente tinha já um conceito bom, massa, bacana, lá da Política Nacional do Meio Ambiente, de 81, mas aí o CONAMA trouxe uma ampliação em 2002. O que é que se ganha com isso? Um de cada vez, né, para não ficar uma balbúrdia. Acredito que primeiro o conhecimento, ter percepção de que existe, e segundo, a regulamentação. Porque a gente começa a ter percepção de que existem esses vários fatores inseridos no conceito de meio ambiente. E a partir disso, a gente pode buscar uma regulamentação e uma proteção para tal. Boa, Johanna. Exatamente. Quanto mais eu ampliar o danado desse conceito de meio ambiente, mais eu consigo ampliar a proteção. Não tem mais desculpa, né? A Constituição garantiu um meio ambiente saudável, equilibrado para todos, mas a cidade, ela não está compreendida nessa relação aí, porque quando a gente fala em meio ambiente, a gente está falando de natureza. Mentira. O CONAMA vem e diz, não me venha com essa daí não queira se fazer de doido não, porque isso envolve, o meio ambiente envolve também a perspectiva urbanística. Quando a gente realiza a violação de um tombamento, quando a gente deixa de proteger um patrimônio histórico, artístico, né? Isso aí não tem nada a ver com o meio ambiente, porque, afinal de contas, é uma construção, mentira. A resolução do CONAMA, ela vem e coloca também esse aspecto cultural. Então, só para que fique bem claro, né, que não foi simplesmente para que a gente tivesse aí um novo conceito para decorar, mas é uma tentativa de atualizar esse conceito para que as outras dimensões do meio ambiente não deixem de ser consideradas. E aí, pessoal, vamos para aquela conceituação, ou melhor, não se trata nem propriamente de uma conceituação, mas de uma definição que, de fato, é a mais cobrada, né, a que aparece aí de forma mais repetitiva nas questões de concurso. Qual é a perspectiva do STF sobre meio ambiente, né, sobre o conceito de meio ambiente. E aí a gente vai ter aquelas 4 dimensões que o José Afonso da Silva, nos seus trabalhos sobre direito ambiental, já havia, né, considerado. Então, na ADI 3540, o STF abraçou essa perspectiva de que o conceito de meio ambiente ele deve ser complexo. O conceito de meio ambiente ele deve ser multidimensional. Então, o meio ambiente envolve as questões de ordem trabalhista, ou seja, o ambiente de trabalho precisa ser salubre, a garantia da dignidade do trabalhador, a garantia da proteção do trabalhador, da sua estrutura física e emocional, é uma questão de direito ambiental. Por mais que você vá estudar as regras lá no ramo de direito do trabalho. Mas, nesse caso, você percebe de forma, né, você mata a charada e você diz, cara, direito do trabalho, então, é um pedaço de direito ambiental, que a gente subdivide aí nesse outro ramo, direito do trabalho, para facilitar o estudo. Porque a gente vai estar estudando uma área específica do meio ambiente, que é aquela área em que as pessoas desenvolvem atividades laborativas.
Então, o trabalho, ele está inserido na perspectiva ambiental. O meio natural está inserido na perspectiva ambiental. Quando a gente fala de proteção de água, de fauna, de flora, de floresta, a gente está falando de meio ambiente. Nós estamos falando de meio ambiente quando a gente está falando sobre o urbano, sobre o espaço das cidades, né? Sobre toda essa realidade que existe porque houve uma transformação do meio ambiente natural pelo sujeito humano. E nós estamos falando de meio ambiente quando a gente está diante daqueles bens que passam a ter uma importância especial, uma relevância maior pelo valor histórico, paisagístico, cultural, de memória que nos remete. Um sítio arqueológico, um museu, uma biblioteca e por aí vai. Então, o conceito do STF é multidimensional. É aquele que leva em consideração uma perspectiva de meio ambiente ampla, tomada por essas 4 dimensões. Isso com base na doutrina do José Afonso da Silva. Gente, sobre conceito do meio ambiente, aí se você me pergunta assim, Francilda, e qual desses conceitos aí é o melhor? Qual desses conceitos aí é o mais atualizado? Qual desses conceitos aí, de forma mais eficaz, garante proteção, né, ao meio ambiente no Brasil? Não caia nessa esparrela, né? Todos eles têm o mesmo grau de importância. São visões diferentes, construídas por legislações, né, por regras que estão em vigência. A lei da Política Nacional do Meio Ambiente está em vigência, ela é atual, ela está nos regulando agora. Então, eu não tenho como dizer que o conceito ele é defasado porque é de 81, de forma alguma. A lei está em vigência, o conceito é atual. Resolução do CONAMA. Acho que essa daí é a menos importante porque não tem força de lei. De jeito nenhum. O CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele é um órgão consultivo do Ministério do Meio Ambiente que vai nos servir para orientar diversas políticas e ações de proteção ambiental no país. Então, é um órgão extremamente importante para nós, né, para o direito ambiental. E o STF nem se fala, né? É o guardião da Constituição, é aquela instância máxima do nosso direito. Então, não existe aí uma hierarquia entre esses conceitos. Talvez os concursos façam isso quando acabam cobrando mais a visão do STF e a visão da Política Nacional do Meio Ambiente. Mas do ponto de vista doutrinário, né, do ponto de vista jurídico, não fazemos hierarquias, né? Essas seriam as concepções que mais merecem destaque no estudo da doutrina. Também seria falso eu dizer para vocês que essas são as únicas definições possíveis sobre meio ambiente. Isso é absolutamente falso, né? O pessoal está aí agora mesmo, certamente, muitos estudiosos do direito fazendo seus doutorados, mestrados, pós-doutorados na área ambiental, desenvolvendo conhecimento científico, criando conceitos, publicando livros, e Deus sabe se no futuro, né, um outro conceito não vai compor aqui esse rol de definições que a gente está tratando. Então, essas não são as únicas definições. O que a gente está colocando aqui é que essas, hoje, 2021, março de 2021, são as definições que têm mais relevo. Onde, Francilda? Nos tribunais, né, nas jurisprudências, nas doutrinas mais abalizadas do direito ambiental. Tranquilo isso, pessoal? Claro, límpido e transparente, como as águas não poluídas, que ainda devam existir em algum lugar do planeta. Pois vamos para frente. Quando a gente fala sobre direito ambiental, é impossível, óbvio. Gente, aqui são as preliminares, é o começo da nossa história de amor com direito ambiental. Então, para que a gente possa ficar bem contextualizado na coisa, eu vou colocar para vocês aqui algumas questões sobre a Constituição Federal, sobre essa proteção do meio ambiente na Constituição Federal, mas vocês não se preocupem que nós vamos ter aulas específicas apenas para tratar do direito ambiental constitucional, que, como eu disse para vocês, é o que a OAB mais gosta de cobrar, né, quando se trata das questões de direito ambiental. Então, aqui hoje é só para a gente se situar e entender, né, como que o meio ambiente foi parar na Constituição. Aqueles que foram meus alunos em sustentabilidade semestre passado,
né, devem estar lembradas que essa ideia de proteção ao meio ambiente, ela é muito recente. Vocês lembram disso? A gente falou disso nas aulas gravadas, né, lá no EAD de sustentabilidade. Nós dissemos, por exemplo, que até o início do século XX, né, durante todo o século XIX, nós acreditávamos, que eu digo a comunidade científica, jurídica, acreditava que os recursos ambientais, eles eram infinitos, e que o desenvolvimento tecnológico que a gente começa a desenvolver, especialmente após a Revolução Industrial, ele iria até o infinito, né? A gente ia sempre caminhar num sentido de progresso, de evolução. Cada vez mais tecnologia, cada vez mais conhecimento, isso gerando cada vez melhores qualidades de vida, né? Mais conforto. Você já imaginou, gente, as nossas avós e bisavós, coitadas, né? Para poder fazer uma galinha assada, mata a galinha, pega a lenha, põe no fogão de lenha para passar roupa, põe carvão no ferro de passar, luta. Então, o desenvolvimento tecnológico, ele trouxe um grau de conforto, de praticidade, né, para a vida das sociedades modernas, que fez com que o sujeito humano, né, do século XIX até meados do século XX, fosse um sujeito muito otimista, de que o caminho era progredir. Vai sempre aparecer agora coisas mais inovadoras que vão facilitar a nossa vida e vai dar tudo certo, e na verdade, o desenvolvimento tecnológico, né, para que a gente possa produzir tudo isso, a gente retira do meio ambiente natural muitos insumos, muitos recursos, e numa velocidade tão rápida que a gente gera uma degradação que o planeta não tem capacidade de se recuperar a tempo de colocar novamente no meio ambiente natural aquele insumo para que a gente possa retirar, porque a velocidade da produção ela é muito acelerada. Então, a gente só começa a se preocupar em proteger esse meio ambiente natural, especialmente, né, que é o início da história toda, quando a gente percebe que os recursos ambientais, eles são finitos, que é quando a gente diz que tem origem a crise ambiental. E isso vai se dar aproximadamente lá pelos anos 50 do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra, ela é um grande trauma, né? Ela é um tapa narcísico na gente. Você achava que a tecnologia ia servir só para evoluir, só para progredir? Olha aqui o que é que o desenvolvimento tecnológico nos trouxe. Nos trouxe uma bomba que matou milhares de pessoas de uma vez, nos trouxe conflitos, a arrogância de uma ciência que se acha superior a todas as outras formas de produção de conhecimento. Então, é só a partir dos anos 50 do século XX que, de forma muito tímida, vão começar a surgir legislações nos países da Europa, né, dos Estados Unidos, a partir dos anos 60, aqui no Brasil, tentando regulamentar, né, esse uso dos recursos naturais para que eles não se esgotassem. Então, não é à toa, não é coincidência, não é fruto do acaso que a Constituição Federal de 88 ela tenha sido a primeira na história deste país que nos traz um título, um capítulo específico para tratar sobre meio ambiente. Nunca antes nós tínhamos tido uma dedicação de uma parte da nossa Constituição, da nossa Carta Magna, para tratar sobre proteção ambiental. Por quê? Porque as constituições anteriores, elas estão inseridas em um contexto histórico, social e político, em que nós não tínhamos ainda caído a ficha de que os recursos naturais são finitos. Beleza de Creuza, só uma revisão lá de sustentabilidade. Então, onde que nós trouxemos, gente, essa questão da proteção ao meio ambiente na Constituição? No clássico artigo 225, que é um outro artigo que vocês não podem, de forma alguma, não conhecer, não ter memorizado, que é amplamente, altamente cobrado, exigido de nós que estudamos direito ambiental. Então, o que é que vai me dizer o artigo 225? Ele traz um conceito de meio ambiente? Não. Onde é que eu encontro o conceito do meio ambiente? Lá no STF, na resolução do CONAMA, na Política Nacional do Meio Ambiente. Então, o que é que eu encontro no artigo 225, se não é um conceito de meio ambiente? Eu encontro o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Para que serve o ramo do direito chamado direito ambiental? Para assegurar a nós todos que vivemos no Brasil um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esse é o nosso direito. Então, está lá no artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Gente, algumas pessoas ainda têm dúvida, né, se o paradigma da sustentabilidade está presente ou não, né, na Constituição Federal. Ah, não, a ideia de sustentabilidade na Constituição, ela é implícita, ela é indireta. Não, meu amor, ela está estampada, piscando em neon aqui no artigo 225. A partir do momento em que a gente diz que esse meio ambiente ecologicamente equilibrado é para as atuais e para as futuras gerações, nós estamos aí de forma muito clara utilizando o conceito de sustentabilidade. O que é sustentabilidade? É o paradigma que pretende qualidade de vida para as atuais e para as futuras gerações. Então, o Constituinte lá de 88 abraçou o paradigma da sustentabilidade aqui no artigo 225. Beleza, gente? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Sim, verdade, Robson. Isso é muito evidenciado no documentário, né? A grande questão não é a simples exploração do meio ambiente natural, até porque a ideia não é voltar para as cavernas, destruir, deixar para trás, esquecer toda a evolução tecnológica que nós tivemos, mas é garantir que essa evolução tecnológica respeite esses limites do planeta, né? Que a gente consiga explorar num nível que seja seguro para as presentes e para as futuras gerações. Era exatamente isso que eu queria que a gente pudesse visualizar, refletir, quando a gente estivesse assistindo aquele documentário. Por isso que ele foi o primeiro deixado aí para vocês. Tranquilo, gente? Até aqui? Só um comentário. É interessante esse artigo 225, porque no momento em que ele pressupõe um direito, há consequência de dever, como você muito fala sobre o processo de educação, sobre meio ambiente, sobre educação ambiental, a sociedade, de modo geral, acredita que há apenas o dever do Estado, mas na própria criação do direito, há o dever também, não só do Estado, mas da coletividade, da sociedade. Excelente, Johanna. Excelente, excelente, excelente. A responsabilidade é compartilhada, né? É dever do poder público e da coletividade. Então, temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, na mesma medida em que temos o dever para contribuir para a existência e para a permanência desse mesmíssimo meio ambiente. Então, isso aí é uma questão que, de fato, nós esquecemos, nós não somos educados, né, no ambiente de educação formal para isso, embora a gente tenha uma lei que nos garanta que deveríamos, né, passar por esse processo de formação, e é um grande gargalo, né, quando se trata aí da efetividade da proteção ambiental no Brasil. Excelente comentário, é isso mesmo. Gente, eu vou parar um minuto aqui só para fuxicar. Agora que eu perguntei e vocês demoraram um pouquinho para responder, eu lembrei. Semana passada, eu saí da sala aqui do Meet e esqueci de parar a gravação. Aí eu disse cá comigo, tem nada não, vou jantar. Porque quando o último aluno sai, a gravação é imediatamente interrompida. Eis que a gravação ficou com 2 horas e alguns minutos. A aula termina em 1 hora e 10 minutos, e aí ficou mais 1 hora de gravação de vazio, porque alguém ficou na sala 1 hora. E aí eu fiquei pensando, né, será que a pessoa ligou, né, e saiu, foi fazer outra coisa e não ficou prestando atenção a mim? Eu disse, não foi isso. Foi porque a pessoa é muito minha fã e ela ficou igual aquele povo do show. O artista saiu, mas ele vai voltar. A qualquer momento ela vai voltar e eu vou estar aqui esperando para receber. Então, gente,
eu não volto, tá bom? Quando eu disser que acabou, realmente acabou, você pode se retirar, tá certo? E não caia nesta tentação do inimigo de Deus de ligar a aula e sair, porque isso não se faz, né? Por favor, depois se cair um vídeo de 2 horas, eu até fiquei pensando, meu Deus, quem tiver perdido a aula, e a pessoa foi toda satisfeita, abriu o Unileão Digital, aí quando ela olhou o vídeo, ela viu 2 horas e, acho que foi 2 horas e 15. Acho que na memória ela disse, essa mulher é um satanás. Como essa mulher deu aula de 6h30 às 9 da noite, não tem condição. Então, em minha defesa, quem não viu o vídeo ainda, não se preocupe, a aula só tem 1 hora, é porque um fã meu ficou 1 hora esperando eu voltar, tá certo? Queria fazer esse pequeno fuxico, e agora a gente já pode retornar. Dizia eu que o meio ambiente, gente, ele é um bem difuso. Então, quando a gente diz o que é esse negócio, né, de bem de uso comum do povo? Bem de uso comum do povo, gente, é uma classificação, né, é um tipo de bem difuso, ou seja, aquele que é impossível determinar a titularidade, isso é bem óbvio, né? A quem pertence um tombamento, um sítio arqueológico, a quem pertence o ar que a gente respira na cidade. Então, obviamente, não é possível definir aí essa titularidade. Quando a gente vai para aquela classificação, né, bem clássica de direitos fundamentais, a gente percebe, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado não é direito de primeira geração, porque na primeira geração estão os direitos individuais, né? Não é direito de segunda geração, porque na segunda geração estão aqueles direitos coletivos que a gente consegue, sociais, né, que a gente consegue determinar quem são os titulares, trabalho, né, saúde, educação, etc. Então, ele está aqui na terceira geração, que são aqueles direitos difusos em que é impossível a gente determinar quem seria o titular desses bens. Então, isso é só uma palhinha, né, para o que a gente vai discutir lá na frente, quando a gente for tratar de direito ambiental constitucional. Professora. Oi. Só uma dúvida. Você tem conhecimento se tem muitas ações coletivas em prol do meio ambiente? Aqui no nosso município, em Juazeiro do Norte, nós não temos, viu, Johanna? E aí, mais uma vez, entre o processo de, eu penso, né, aí é um pitaco, é uma opinião particular, entre o processo de educação formal extremamente frágil, né, e da construção extremamente frágil de cidadania que nós temos. Porque essas ações poderiam ser propostas, né, pela coletividade, né, não somente esperar pela ação do Ministério Público, por exemplo, mas não é o caso. A gente vai até trabalhar aqui, tem uma bem recente, né, em vigência, com relação ao Rio Salgado, aqui em Juazeiro do Norte, mas, no geral, para a quantidade de problemas que nós temos, eu considero que é um número muito, muito, muito pequeno, né? E aí seria bem importante, nesse sentido também, nós pressionarmos, né, especialmente o Ministério Público, nesse trabalho, já que uma das missões precípuas, né, do MP é a proteção ao meio ambiente. Franceda, como é que a gente pressiona enquanto acadêmico? Eu acho que ficaria um TCC tão legal, gente. Eu sou professora de TCC 1, né? E aí, sempre que eu estou lecionando os conteúdos, eu fico imaginando, né? Se alguém gostar disso, poderia fazer um projeto sobre isso. Então, já imaginou, Johanna, né? Um projeto de pesquisa, um TCC, um trabalho de conclusão de curso para mapear as ações que estão sendo realizadas, que estão em vigência, né, sobre proteção ambiental no município de Juazeiro do Norte, no município do Crato, enfim, onde você residir, e trazer esses dados para a população. Se os dados não existem, por exemplo, não tem nenhuma ação, ou então só tem uma, etc., você está fazendo uma denúncia, né, para a academia, para todo mundo que tem acesso a esse conhecimento científico que você produz no seu TCC, de que há um problema nisso, né? Por que é que não acontece? E aí, através do trabalho de conclusão de curso, pensar em respostas para solucionar esse problema. Eu acho que o pessoal que diz que não gosta de fazer o TCC, né, que dá muito trabalho, etc., é porque fez uma escolha ruim do tema, né? Acabou desenvolvendo um trabalho sobre uma coisa que não gosta tanto. Porque quando a gente está satisfazendo uma curiosidade, né, uma coisa que a gente acha que é importante, aí é uma delícia, né? Um trabalho como esse, eu penso que seria super interessante. E às vezes a gente nem precisa, né, esperar terminar o curso, chegar no 9º semestre para pagar o TCC. Um trabalho como esse pode ser feito na graduação e publicado como artigo científico a qualquer momento.
Inclusive, recentemente, acredito que você tenha conhecimento sobre a inconstitucionalidade da lei no Crato, sobre o meio ambiente. Pois é, e é porque o CRAT já deu bom exemplo no passado, né? E não estou falando em governo, estou falando de um dado histórico, né? Por exemplo, quando a gente fez todo aquele trabalho de urbanificação do município, retirando asfalto, né? Colocando ladrilhos, né? Para tentar garantir uma melhor infiltração da água no solo e tal, todo aquele projeto de sustentabilidade. Mas, enfim, a sociedade é isso mesmo, né? Avanços e retrocessos, e assim a gente vai construindo a história. Bom, vou voltar aqui. Então, qual seria a finalidade do direito ambiental, pessoal? Como a gente comentou, né, na aula passada, a gente está aqui, não é para voltar para as cavernas. Eu sempre digo isso, gente, porque quem gosta de direito ambiental, quem se interessa por direito ambiental, acaba recebendo, muitas vezes, né, a compreensão inadequada de que, essa pessoa é um riponga, né, é um hippie, é um alienado, que é um negócio que nunca vai existir. E não é verdade, né? Não é voltar para as cavernas, não é abrir mão do desenvolvimento tecnológico, mas é impor limites para a utilização do meio ambiente para fins econômicos, né? Ou seja, garantia do desenvolvimento sustentável. Nunca vai existir, né, essa expressão crescimento sustentável, porque o crescimento é o mero aumento, acho que a gente conversou sobre isso na semana passada, e o aumento não necessariamente acontece com qualidade para todos, né? A cidade de Juazeiro do Norte cresce muito, tem um bom crescimento econômico, mas isso não significa qualidade de vida para toda a população que está nesse município, porque o desenvolvimento, ele precisaria que esse crescimento fosse distribuído de forma equitativa. Então, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, então a gente já não está falando somente do crescimento que garante qualidade para todas as pessoas, né? De forma minimamente semelhante, isonômica, mas que garante essa qualidade, essa distribuição equânime para as atuais e para as futuras gerações. Então, é uma forma de desenvolvimento que leva em consideração a solidariedade inter e intrageracional. Então, para que estamos aqui? Para que a disciplina existe? Porque ela passou a ser extremamente valorizada a partir de meados do século XX, especialmente agora no século XXI, porque precisamos impor limites seguros a essa exploração econômica do meio ambiente. Não podemos continuar num processo de exploração predatória que coloque em risco a nossa própria sobrevivência e a de outras espécies. Algumas espécies, inclusive, já sobrepujaram a isso, né? Já não existem mais, já foram extintas. Se vocês tiverem uma pequena curiosidade, né, quiserem aí aprofundar, é só dar uma googada que você vai encontrar, né, num dos últimos relatórios do PNUD, né, da ONU, a lista de animais e de vegetais que já não existem mais no planeta, que já foram completamente extintas, né? O último trabalho publicado nesse sentido é do ano de 2019, e as expectativas para a produção do próximo relatório, que acontece esse ano, também não é das melhores. Então, o que a gente está tratando aqui é de um assunto urgente, né? A nossa sobrevivência está em risco e a de outras espécies já foi completamente dizimada. Então, é uma reflexão extremamente importante. Depois, ninguém pode dizer que não foi avisado, que não sabia, que não imaginava, né? É uma responsabilidade coletiva, como Johanna ressaltou aí, de todos nós. Muito bem. Tranquilo, gente? Ok, vou entender que sim. Então, vamos lá. O meio ambiente, ele é um fim em si mesmo? Para tentar responder essa pergunta, gente, isso aqui é algo que nos concursos, nos cursinhos para concurso, os professores chamam de concepções filosóficas sobre meio ambiente. Isso aqui cai em concurso? Cai se você for fazer magistratura e Ministério Público. Os demais não costumam cobrar isso aqui, não. Mas, por uma questão de desenvolvimento intelectual, de desencargo de consciência para aqueles que querem uma formação mais aprofundada, a gente vai falar rapidinho aqui, e se você quiser se interessar mais sobre isso, procura o
Toshio Mukai, o Celso Pacheco Fiorilo, o próprio José Afonso da Silva, que você vai encontrar, né, melhor, de forma mais aprofundada, essas concepções. Então, quando a gente quer saber, porque a gente acabou de dizer que o direito ambiental ele existe para que a gente possa impor limites à exploração econômica. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente está tratando o meio ambiente a partir de uma concepção filosófica antropocêntrica, biocêntrica ou de antropocentrismo mitigado. Então, não há dúvidas, né, que a gente está tratando a partir de uma concepção antropocêntrica. Por quê? Porque nós estamos colocando a vida do homem como centro de todas as coisas. Por que é que a gente vai proteger o meio ambiente para que a nossa espécie não entre em risco de extinção? Por que é que a gente vai proteger o meio ambiente para que a gente tenha uma exploração econômica saudável? Por que é que a gente vai proteger o meio ambiente? Porque com uma exploração econômica saudável, a gente garante qualidade de vida para as atuais e futuras gerações humanas. Então, nesse caso, gente, na perspectiva antropocêntrica, o meio ambiente ele não é um fim em si mesmo, mas ele é apenas um meio para que a gente garanta qualidade de vida para o ser humano. Ele é apenas um meio para que a gente possa garantir a efetividade da dignidade da pessoa humana. Então, na concepção filosófica antropocentrista, o meio ambiente ele é literalmente um meio para a melhoria da vida humana. Na concepção filosófica biocêntrica de meio ambiente, aí o meio ambiente ele é um fim em si mesmo. Mesmo que ele não tivesse utilidade alguma para a vida do ser humano. Ele te derruba. Oi? Tu tá aqui bem baixinho o som. Daniel, será que tu ligou sem querer ou tu tá falando comigo? Esse carro é do teu pai, é? Esse carro é do teu pai? Eu vou cortar aqui o áudio dele. Foi sem querer. Ei, bicho, vem aqui. Pronto. Foi sem querer, gente. A gente estava dizendo aqui que o biocentrismo, ao contrário do antropocentrismo, a gente vai ter, então, o meio ambiente como um fim em si mesmo. Independentemente, gente, se for para proteger a vida de uma, sei lá, de um molusco, um negócio que só existe no fundo do mar, que a gente nunca vai conseguir comercializar, a gente nunca vai conseguir transformar em um produto, ser meio para um serviço, mesmo assim nós deveríamos proteger, por quê? Porque esse molusco está inserido nesse conjunto de leis, condições físicas, químicas e biológicas que abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, a concepção filosófica biocêntrica coloca o meio ambiente como um fim em si mesmo. E essa colocação aqui do antropocentrismo mitigado, que eu trouxe para vocês só por desencargo de consciência, porque não é muito cobrada, não é muito falada, ainda é meio que uma inovação aí da doutrina do José Rubens Morato, é a que diz que nem tanto ao céu, nem tanto ao chão, né? Ele vai defender a ideia de que o meio ambiente, ele deve ser protegido, porque a vida, independentemente de ser humano ou não, ela merece proteção, porém, ela deve ser mais protegida quando ela traz algum ganho para o sujeito humano. Então, é meio lá, meio cá, uma mistura das duas concepções filosóficas anteriores. Tranquilo isso, gente? Beleza? Ok. Não, Andrew, diga aí. Qual foi a dúvida? Posso sim. O mitigado, ele é uma mistura. O antropocentrismo não está dizendo que a gente só precisa proteger aquilo que pode gerar ganho econômico, qualidade de vida, dignidade para o sujeito humano? Sim. E o biocentrismo, né? Aquele que está dizendo que a gente tem que proteger tudo, independentemente de ter utilidade, independentemente de contribuir para a dignidade do sujeito humano? Sim. O que é que o antropocentrismo mitigado faz? Metade mussarela, metade portuguesa. Pega um pouquinho desse, um pouquinho desse. E vai dizer que o meio ambiente, ele deve ser protegido independentemente de ser útil ou não ao ser humano.
porém, essa proteção ela deve ser maior, ou seja, nós devemos investir em leis, em políticas públicas, em ações para proteger aqueles recursos que geram ganho ao sujeito humano, que contribuem para a dignidade humana. Tá? A gente diz, o meio ambiente ele é um fim em si mesmo, mas a gente tem que proteger mais aquilo que garante a vida do sujeito humano. Então, ele acaba misturando, né, pegando um pouco das duas concepções. Obviamente, gente, acho que ninguém aqui é inocente, né, percebe que nesse antropocentrismo mitigado, a gente está só querendo disfarçar o nosso egoísmo, o nosso individualismo, de que o que a gente quer proteger mesmo é aquilo que serve para nós. Então, é muito importante o meio ambiente. Maria, Deus me livre de acontecer alguma coisa, mas eu vou cuidar em proteger, por meio de legislação, de política pública, de criação de instituições, aquilo que interessa ao homem. Então, no discurso, na ação, né, no discurso biocêntrico, na ação antropocêntrica. Por isso que é um antropocentrismo mitigado. Mas, como disse para vocês, isso não costuma aparecer, salvo em concursos de magistratura. Bora para frente. Quando a gente trata, gente, sobre essa proteção ambiental, né, isso aqui também é só por desencargo de consciência, porque aparece no MP, na magistratura, eu não gosto de deixar de fora, mas o OAB nunca cobrou, e concurso, normalmente, só mais essa estampa, delegado para cima. Mas é importante a gente saber, para a gente perceber que foi uma coisa que eu espero que vocês tenham, né, trazido da disciplina de sustentabilidade, que essa ideia de proteção ambiental, ela é muito nova. Tanto que quando a gente conversa com nossos avós, né, com pessoas mais idosas, elas não têm muitas das ações de consciência ambiental que nós, por exemplo, temos, né? É até, de certa forma, compreensível um idoso jogar lixo na rua, digamos assim, porque dentro da formação, dentro da concepção em que aquele sujeito foi formado, essa ideia de educação ambiental, ela não existia, né? Esse aparato legal, jurídico, não existia, uma constituição que tratasse disso não existia, né? Então, é algo recente. Para a gente falar sobre essa evolução histórica, a doutrina, especialmente lá do Celso Pacheco Fiorillo, ela vai dividir em 3 momentos históricos essa construção. Eu não gosto de falar em evolução, porque a evolução dá essa ideia de que a gente está, né, progredindo, e não necessariamente as mudanças, o novo é algo positivo. Mas eu trouxe a denominação que está na doutrina majoritária para não gerar confusão, mas eu chamo, né, de transformações, mudanças históricas. Num primeiro momento, gente, que é logo ali depois da Revolução Francesa, a gente vai ter uma fase individualista da proteção ambiental, ou seja, ela não existe. O direito de propriedade é absoluto, a gente não vai falar sobre função social da propriedade. Então, se eu tenho aqui, essa fazenda é minha, ela é completamente improdutível, eu estou fazendo queimada, eu estou degradando, problema meu porque é minha, ninguém venha se meter. Ou seja, a gente não está levando em consideração a existência do meio ambiente como um direito difuso, bem de uso comum, né, do povo, de todos. Numa segunda fase, gente, então, essa primeira fase, ela vai durar ali da Revolução Francesa até meados dos anos 20, né, dos anos 50 do século 20. Então, a partir dos anos 50 do século 20, a gente começa ali uma fase fragmentária. A gente começa a se preocupar, porque a gente começa a despertar, né, para essa ideia de que, os recursos ambientais são finitos, quando a degradação é muito grande, o planeta não consegue se recuperar a tempo, já existem áreas aqui que não estão mais podendo ser aproveitadas para a agricultura, a gente já está tendo prejuízo econômico, quando essa ficha começa a cair, a partir dos anos 50 do século 20, a gente diz que inicia uma fase fragmentária. O que é isso? Um monte de legislação esparsa, fragmento é pedaço. Então, por que é a fase fragmentária? Porque a gente vai protegendo de pedacinho aquilo que nos interessa. A água, se a gente provoca uma grande poluição
né, na água, nesse rio que abastece essa cidade, o prejuízo é muito grande para todo mundo. Então, vamos criar aqui uma lei para regulamentar o uso da água. Se a gente comete muitos crimes contra animais não humanos, né, se a gente comete aí ações ilícitas que prejudicam, então a gente vai trazer prejuízo no ganho econômico nesse sentido. Então, vamos criar agora uma lei para proteger. Então, é muito mais uma ideia de regulamentar por aquilo, o uso daquilo que é útil, do que propriamente garantir proteção ao meio ambiente. E essa fase, gente, ela vai durar ali até os anos 80 do século XX. Considera-se que a partir de 1987, né, sob a égide do conceito de desenvolvimento sustentável, a gente vai iniciar a fase holística. Em que fase nos encontramos? Na fase holística, em que a gente não vê mais o meio ambiente, né, quebrado como um conjunto de coisas úteis que a gente pode tirar e usar e ganhar, mas a gente enxerga, né, de forma plural, de forma multidimensional. O meio ambiente não é somente essa parte dos recursos, dos insumos, mas envolve a cultura, envolve o trabalho, envolve as cidades, né, o meio ambiente artificial, e aí a gente tenta promover uma proteção que leve em consideração todos esses espaços, e não somente a proteção dos bens naturais que podem ter uso econômico. Tranquilo, gente? Professora, Sim. Então essa concepção do meio ambiente para a legislação surge como um direito individual e só depois vem à tona como um direito coletivo? Não. Essa primeira fase aí, Hanna, né, que está como individual, na verdade é como se ela fosse um período de ausência de direito ambiental. Não dá para falar em direito ambiental no pós-Revolução Francesa. Esse ramo do direito ainda não existe. Como, por exemplo, não existia direito do consumidor no Brasil antes de 1990, né? Somente após a edição do Código, dos princípios, as coisas todas que a gente passa a ter esse ramo. Então, o direito ambiental não existe nesse período pós-Revolução Francesa, até, né, as proximidades ali dos anos 50 do século XX. Por isso que a gente chama de fase individualista, porque o que é que acontecia ali? Acontecia uma regulamentação civilista do uso do meio ambiente, levando em consideração a ideia de propriedade, e sem levar em consideração a ideia de função social da propriedade, que era um conceito que ainda estava sendo construído. Então, essa primeira fase individualista, né, é uma fase que a gente não pode falar em direito ambiental. No máximo, a gente vai ter leis regulando como que a gente pode usar um recurso ambiental para fins econômicos, mas sem observar que esse meio ambiente é de todos, né? É coletivo, é difuso. Tranquilo? Não, eu falo no período fragmentário, porque a legislação, no que diz respeito à regulamentação e proteção, vem numa concepção de proteger o bem próprio, proteger a propriedade, certo? Uhum. Então, fenômeno... Não dá certo, mas... Fenomenológico. Sim. Diz respeito a um direito próprio, da propriedade. E só no período holístico é que vem essa concepção de direito coletivo, de todos. Ah, sim, isso, exatamente. Correto. Então, eu posso dizer que o princípio do meio ambiente, ele surge numa concepção relacionada à legislação, como um direito privado. A nossa legislação, né, a gente costuma dizer que o direito ambiental no Brasil, ele é inaugurado em 1965, a Política Nacional do Meio Ambiente. Então, já existe aí a presença de uma visão de direito coletivo, né, essa ideia do meio ambiente já nessa concepção holística. Embora, por exemplo, o Código de 65, o primeiro Código Florestal, ele está dentro dessa fase fragmentária, individualista, né, assim, proteger a água, só esse pedaço aqui, sem levar em consideração outras estruturas. Percebe? Então, a depender de a qual legislação a gente está se referindo, no que diz respeito à proteção do meio ambiente, a gente vai poder classificar dentro do fragmentário ou do holístico. O que é certo é que de 1988 para cá, nós estamos na fase holística.
Ok? Certo, obrigada. Alguém levantou a mão. Professora, Oi. no caso, quando ele fala sobre a fase fragmentária, ele fala também, como a senhora falou, do Código Florestal, que foi do ano de 1965, né? E ele fala também sobre a lei da ação popular, isso no Brasil. Mas o direito ambiental, no caso nosso, a gente tem que focar diretamente no Brasil ou em outras partes do mundo, para trazer uma construção histórica melhor. Andrew, como a gente está aqui, né, no nível de graduação, uma disciplina de 80 horas que só tem um encontro por semana, etc e tal, a gente vai focar na realidade brasileira. Por quê? Porque é a realidade brasileira que vai ser exigida de vocês na prática profissional, nas provas de concurso, nas provas de OAB, etc. Agora, a nível de aprofundamento, né, de melhor compreensão da disciplina, sem sombra de dúvidas, é importantíssimo o estudo a partir do direito comparado, observar essa construção a partir das grandes convenções sobre meio ambiente que vão acontecer em Estocolmo, né, alguma Clube de Roma, alguma delas a gente até conversou na disciplina de sustentabilidade, legislações específicas que surgem em outros países, que servem de base, né, de inspiração para as nossas, obviamente. Então, o direito comparado, ele é riquíssimo, né? Não à toa, por exemplo, uma das linhas de pesquisa do programa de pós-graduação stricto sensu, né, mestrado e doutorado em direito ambiental da Universidade Federal da Paraíba, é justamente direito ambiental comparado, né? Mas fazer isso aqui dentro da disciplina na graduação já fica bem difícil, porque a gente tem um conteúdo bem extenso para ver, né? E aí esse aprofundamento não fica mais complicado. Aqui a gente vai focar na realidade nacional. Ok, obrigado. Obrigado. Nada. Deu para entender. Beleza, gente. Então, ficou clara essa transformação, né, essa evolução histórica, para que a gente possa, né, simplesmente conhecer, entender que é uma construção recente, a gente está falando de um ramo do direito que é atual, né, e a sua concepção já foi vista dessas formas, é nesse sentido que a gente está apresentando aqui. Isso aqui também é bem interessante, que são formas como a gente pode encarar. Eu lembro que na semana passada, alguém me trouxe uma visão bem positiva do momento atual, né? Disse que tinha visto um artigo científico, uma pesquisa, não lembro bem, de que nos próximos 45 anos o Brasil iria ser um país que consegue pôr em prática a sustentabilidade, etc. e tal. Então, isso que a gente vai falar agora tem tudo pronto, Andrew. E essa perspectiva que a gente vai falar agora tem tudo a ver com essa colocação que você fez na semana passada. Porque, como vocês podem observar, gente, não existe uma resposta pronta se nós estamos indo bem ou mal na proteção ambiental, enfim. Tudo isso vai depender da concepção filosófica que você adota. Se você adota uma visão biocêntrica, de que essa proteção ela tem que ser de todas as formas de vida, esse respeito pelo amor, pelo cuidado, né, a todas as formas de vida, em todas as dimensões, você provavelmente não vai ter a mesma concepção que alguém que adota uma concepção filosófica antropocêntrica sobre meio ambiente. A mesma coisa com relação aos movimentos ambientalistas. O meio ambiente, ele é fruto de muitos movimentos sociais, né? As pessoas se organizam em torno de uma causa, como, por exemplo, proteção da água, proteção da flora, da fauna, porque esses movimentos são muito ligados à proteção do meio ambiente natural, embora a gente saiba que a conceituação de meio ambiente é multidimensional. E aí, esses movimentos merecem destaque duas vertentes, o dos conservacionistas e o dos preservacionistas. Essas visões, gente, mais catastróficas, né, mais apocalípticas, de que o ser humano corre risco, de que a gente pode colocar o equilíbrio do planeta em xeque, normalmente é de sujeitos ambientalistas ligados ao movimento preservacionista. O movimento preservacionista, ele enxerga o sujeito humano como uma ameaça para o meio ambiente.
né? Então, ele só pensa nele, ele é egoísta, ele só quer saber de dinheiro, de crescimento econômico, não está nem aí para as desigualdades, e por isso o direito ambiental deveria ser extremamente rígido. As regras não deveriam ser flexíveis. Nós deveríamos ter regras bastante rígidas para promover o uso dos bens ambientais e promover esse uso de forma mínima. Usar o mínimo possível para garantir a recuperação do planeta em meio a essa crise que nós vivemos. Essa visão é completamente diferente para aqueles ambientalistas que se consideram conservacionistas. Os conservacionistas já têm uma visão mais otimista dessa proteção ambiental e acreditam que o homem não é esse malefício, esse vírus, esse câncer no planeta, não. É possível existir uma relação harmônica, uma relação equilibrada entre o sujeito humano e o meio ambiente natural. E, portanto, as regras que regulam, que cuidam do direito ambiental, elas podem ser mais flexíveis, né? Elas podem permitir um uso maior desses bens, porque o planeta tem uma capacidade de regeneração que ainda nos permite uma vida equilibrada. Tá tranquilo isso, gente? E aí, se vocês me perguntam, professora, qual é o movimento ambientalista correto? E a gente vê que não tem. Diga lá, Andrew. Fica à vontade. Gente, podem falar, não tem esse negócio de me interromper, não. Quando eu estava lendo o documentário que eu li, né, a pesquisa, ele fala também que no início da década de 90 no Brasil, né, em 1990, a Greenpeace ela iniciou uma série de ações no Brasil. E aí foi onde começaram a surgir esses movimentos ambientais aqui no Brasil, né? Que fala que o quê? Que as leis, de acordo com as leis, o pessoal que é preservacionista começaram a aparecer mais pessoas preservacionistas por conta disso, por conta dessas regras rígidas, no caso, ao uso do meio ambiente. Já quando era com conservacionismo, as pessoas que adquiriram, eles tratam elas como as pessoas mais hippies, né? Começaram a tratar. Isso. No caso, a senhora acha que dentro do Brasil, realmente só se iniciou a partir dessa década de 90, só por conta dessas ações da Greenpeace, ou começou antes disso, na década de 60, quando esse movimento apareceu no mundo em si? Sim, Andrew, vocês vão assistir um documentário que eu vou indicar para vocês quando a gente for estudar o Código Florestal. Eu já vou dar spoiler, até porque quem já tiver tempo e quiser indo assistindo, né, que é a Lei de Águas, o novo Código Florestal brasileiro, né, que está disponível no YouTube. Eu compartilho muito com a visão do produtor do documentário, né, que ele coloca que desde os anos 60, o Brasil, ele já vem se engajando, né, em todos aqueles eventos internacionais que a gente estudou na disciplina de sustentabilidade, que vão passar a acontecer no mundo, né. O Brasil tinha representação no Clube de Roma, desde a sua formação, ainda nos anos 60, né, do século XX. Nós participamos de todos os encontros internacionais promovidos pela ONU sobre meio ambiente, desde 1972 em Estocolmo. Inclusive, fomos, né, sede de um dos maiores encontros ambientais do mundo, né, a Eco 92, a Rio 92. Então, na minha perspectiva, desde os anos 60 do século XX, a gente já pode perceber no Brasil a presença de sujeitos ambientalistas, inclusive nessas altas esferas, né, nesses eventos internacionais. Então, mas essa é uma visão muito particular. Então, vai ter certamente sujeitos, né, que com suas pesquisas encontram outros dados. Na minha visão, né, a partir dos meus estudos, eu considero que desde os anos 60 o Brasil já tem ali um movimento ambientalista bem construído. E quando vocês assistirem ao documentário, né, vocês vão ver que o produtor traz justamente essas pessoas para a discussão, né, que estão tentando defender o meio ambiente no Brasil desde os anos 60. E esse negócio da Greenpeace é uma pena, inclusive eu acho bem suspeito, né?
Na Netflix, até o ano de 2018, tanto que minhas turmas de Direito Ambiental de 2018 assistiram a esse filme. E ele estava no YouTube também. E agora ele saiu de todas essas plataformas. Eu não sei se está na Amazon, e o pior é que eu não lembro o nome, mas tinha um documentário que era sobre o Greenpeace, super polêmico na Netflix, que era basicamente demonstrando que ela não promove tanta proteção ambiental assim. Ela arrecada muitos fundos, né? Tem um discurso muito bonito, está presente em muitos países do mundo, mas o documentário denunciava uma série de desvios do uso desses recursos, uma série de como a gente usa hoje a expressão, né, passar o pano. Passavam o pano, não denunciavam aquelas grandes instituições, né, detentoras assim de multinacionais que promovem grandes degradações ambientais. Eu vou tentar, se alguém me lembrar no WhatsApp, eu vou pesquisar e mando para vocês o nome do documentário, que vocês jovens são muito mais antenados do que eu. É bem fácil vocês descobrirem onde é que está esse filme, e quem sabe a gente até consegue assistir aqui na disciplina. E aí é bem bacana, né? Porque nem todo ambientalista, nem todo aquele que paga de ama o meio ambiente, veste camisa, faz parte de movimento e tal, de fato pode estar contribuindo para isso, né? O discurso às vezes representa uma coisa e a prática outra. Aqui no Brasil, gente, esse movimento do conservadorismo e do preservacionismo está muito claro, né? No nosso Senado e na nossa Câmara. A bancada ruralista, obviamente, está ligada ao movimento conservacionista. Podemos explorar, é possível uma relação harmoniosa entre o sujeito humano e a economia, e os ambientalistas, que são uma minoria, né, comparada à bancada ruralista, estariam representando esse movimento preservacionista. Tá bom? Tranquilo, gente, até aqui? Como só faltam 3 minutos para 8 horas, e a gente... Diga lá, Joaquim. Pode falar, Joaquim. Acho que foi Joaquim que levantou a mão, não foi? Bom, na hora que quiser falar, tá aberto. Mas eu ia dizer o seguinte, agora faltam 3 minutos para 8 horas, então a gente não vai conseguir entrar na discussão dos princípios. Então, na aula de sexta-feira, provavelmente vocês vão ter um vídeo maior. Não vou conseguir falar sobre todos os princípios em 20 minutos, mas vou tentar fazer isso em 30 minutinhos, tá certo? Nunca vou ter o cuidado de deixar vídeos curtos para que vocês se motivem a assistir. Então, na aula de sexta, eu vou deixar para vocês a aula gravada sobre princípios e explicando como vai ser a atividade. Vocês têm uma atividade valendo pontuação, né, sobre isso. Não é para entregar agora, é junto com as outras atividades todas, né, em abril, como nota de parcial 1. Eu já deixei para vocês um modelo no Unileão Digital. É um quadro, vocês vão escolher. Eu vou falar sobre vários princípios do direito ambiental nessa aula de sexta-feira. E vocês vão escolher 8 princípios para vocês colocarem dentro lá daquela tabela que eu deixei como modelo e vocês descreverem as principais características de cada um deles. Não precisa ser em texto dissertativo, não. Pode ser só em tópicos. Até porque é para ajudar você a memorizar. Nunca você faz um trabalho para mim, né? O trabalho é para te ajudar a memorizar esse conhecimento. Então, digamos que você escolheu lá o princípio da proteção, prevenção, precaução, aí você vai colocar lá e dentro da tabela você vai criar tópicos, né? Pontos chaves sobre cada um daqueles princípios. É bem simples. Tranquilo, gente? Beleza? Ok, então. Gente, satisfação estar com vocês mais uma vez, tá bom? Falem quando desejarem, estou no WhatsApp, estou lá no Unileão Digital. Sexta-feira a gente se encontra de forma assíncrona no vídeo. Beleza? Fiquem com Deus. Beijo. Tchau. Vou parar a gravação para não correr o risco de ficar 2 horas.